Oi pessoal, eu sou Rosane Jerônimo, estamos aqui para embarcar na segunda jornada de recursos interventivos. Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, psicomotricista, psicanalista, docente de ensino superior. Faço mentoria e supervisão para aqueles que precisam de estudo de caso, para planejar uma intervenção, para conduzir uma intervenção. Eu tenho pacotes especiais aí. Eu faço também os arquivos para a instituição, para a clínica. Eu faço aqueles arquivos que você precisa para trabalhar na instituição, para fazer todo o rastreamento, observação dos alunos que têm essas dificuldades na aprendizagem. E assim, atualmente, né, a gente tem destaque para o TDAH e a dislexia, que saiu a lei, né, dia 30 de novembro, sobre as ações que devem ser feitas para serem na sala de aula. O professor está ali sabendo o que ele vai poder fazer e o que ele não vai poder fazer. Mas esse é assunto para outra coisa, não é agora não. Agora a gente vai falar um pouco sobre essas dificuldades, esses transtornos, né? Então, o transtorno e a dificuldade, eles são caracterizados para que a criança tenha na escola ou tenha uma intervenção de maneira mais acessível a ele. Então ele tem que ter um aprendizado diferenciado ali. Eu já tenho um vídeo falando sobre transtorno e dificuldade da aprendizagem, distúrbios, né? No outro curso que eu dei no primeira jornada. Eu não quero ficar repetindo, tá? Aqui nessa jornada eu quero fazer algumas coisinhas diferentes. Então a gente tem um estudo que é aqui, esse aqui, é o modelo de resposta de intervenção, para ajudar a criança na aprendizagem, tá, dessa leitura. Então aqui são os apêndices, onde ele vai ter exercícios para fazer. E essa estruturação aqui, ele quer que ele ensina em 3 camadas. Ele tem aqui toda uma estruturação para estar orientando essas camadas, onde a criança vai aprender a consciência fonológica de maneira que seja mais branda possível com essas imagens. Então assim, ele bota na camada 1 rastreamento de 2 estágios para uma intervenção primária, aonde ele tem uma avaliação de consciência fonológica, tá? Para ele ver a fluência da leitura. E aí ele vai determinando aqui. Na segunda camada ele tem a intervenção secundária, onde somente os alunos de riscos, né? Aonde não foi suficiente as instruções. Então esse número de alunos recebe essa segunda camada de intervenção, aonde as instruções são específicas e intensivas, tá? Eles aprimoram mais eles dão mais uma puxada. Então eles dão as instruções para a consciência fonológica e para a consciência fônica, que é para bombar esse aluno. E também dá para escrita, né, a ortografia e a fluência. Então ele pega esses apêndices e vai estruturando esse aluno com esses exercícios. Na terceira camada, ele vincula a educação especial. Então ele prepara situações de adaptação, né, aonde essas crianças que não se deram bem na segunda camada, né, e não conseguiram, mesmo com essa gama de informações, então ele pega e
faz uma adaptação para essas crianças, para que elas tenham essa terceira camada, aonde elas possam chegar a esse nível de consciência, leitura e tudo, de modo bem mais operante do que ela está, né, no nível que ela não está. Outro livro também muito bom para fazer o ajuste de crianças, né, que tem problema de leitura, escrita, que no caso desortografia, né, dislexia. A gente tem um estudo para dislexia, que é muito bom, tá? Na educação infantil, e o dom da dislexia, que assim é maravilhoso, tá? Onde esse aqui determina até algumas brincadeiras, algumas coisas. E a gente tem o da Cimaia, né, de dificuldade. A gente tem esse que é magnífico, tá? Comprem esse aqui, que é magnífico, espetacular. A gente tem o de descalculia, tá? Esse aqui é fininho, tem os tipos de descalculia. E a gente tem esse aqui também, que é muito bom, eu gosto muito dele. Até deixei marcado aqui algumas coisas. Olha, eu gosto muito dele, tá? Muito bom. Esse daqui, aquele outro de transtorno, de coisa, é tudo de bom. A gente também tem esse aqui de distúrbio. Eu deixo sempre as dicas no meu canal. Esse aqui também, maravilhoso. Espetacular esses. Então, assim, você pode ter grandes... caiu coisas aqui. Você pode ter grandes alternativas de estudo, aonde você tem grandes informações, tá? E que vai te ajudar bastante, porque essas dificuldades também têm a ramificação de distúrbio, né? Que é o caso da dislexia. A dislexia é um distúrbio até familiar. O TDAH também é um transtorno familiar também, tá? Então, assim, aspectos que às vezes você pensa que é e não é, né? E esse aqui é bom que ele te dá todos os passos. Esse do RTI é bom que ele te dá todos os passos para você ajudar essa criança a ter uma boa leitura, né? Inclusive, ele é da Simone, tá? Da Simone, da Capelli e da Valéria Campan, Olga Valéria e Paulo Estevam. Muito bom. Ele dá aqui as modalidades para leitura escrita, a processo auditivo, a metalinguagem. Ele dá para você toda uma estruturação magnífica, tá? Para a estratégia coletiva de identificação precoce na intervenção, que é a proposta para o professor trabalhar na sala de aula com a detecção, né, das sílabas, a análise da síntese silábica, a produção e a manipulação, a literação, a rima, a consciência fonêmica própria, né, a segmentação, a discriminação de sílaba inicial, medial, a análise dessa fonêmica toda, a manipulação dessa fonêmica. Então, assim, ela te dá uma estruturação. Isso que eu gosto muito de trabalhar com Confias, né? O protocolo do Confias não é de intervenção, esse aqui é intervenção. O Confias é um protocolo de avaliação. Mas eu também utilizo os baralhinhos de fonema, tira e põe, quem vem antes, quem vem depois, né? É muito, muito bom mesmo, eu gosto bastante. Então, assim, a estruturação para a leitura, ela tem que ser toda lá nas séries iniciais. Primeiro ano. Segundo ano, começa essas produções. E se tiver falha, é necessário que sejam revistos, né?
Tem que fazer a adaptação toda de novo para que essa criança tenha toda uma estruturação para que venha ocorrer, e aí entra a intervenção, para que venha ocorrer a leitura. Porque a criança precisa da estruturação que seja eficaz, né? De acordo com a consciência fonológica, né? As habilidades de decodificar os fonemas, fluência e reconhecimento para esse processamento, construção e significado, vocabulário, ortografia e escrita. Por quê? Quando essa estrutura não está correta, ocorrem as falhas, a criança não vai ler. Ou ela vai fazer a leitura funcional, que é o que a gente recebe na escola. Crianças que têm problemas para a leitura, sendo que elas leem, mas elas não compreendem nada. Elas conseguem ler vaca porque elas sabem que é o V, o A, através do som, mas elas não sabem estruturar aquela palavra, elas não sabem sintetizar nada dali. Então, assim, para tudo isso tem um passo a passo. Eu gosto muito também de indicar esses 2 livros aqui de neuroaprendizagem. Esse aqui para o primeiro ano, né? Até o segundo ano também, dependendo, dá. Nesse meio da pandemia, esse aqui dá tranquilo. E o para alfabetização, que é a estratégia, tá, de intervenção para a alfabetização em níveis iniciais e já operantes. Olha, esse aqui trabalha todo um conjunto de aliteração e rimas, aonde você vai ter, né, essa estratégia para desenvolver essa leitura e essa escrita com esse processo visual, lexical, fonológico, sublexical, semântico. Então ele vai te dar toda, ó, ele vai trabalhar o realismo nominal, ele vai trabalhar a rima, a literação, a rima, a consciência fonológica, aonde essa criança vai estar chegando lá na produçãozinha, né, da letra e dos textos. Então ele vem assim, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó. Realismo nominal, consciência fonológica, rima, aliteração. E aí ele começa o processo dele, né? Ó, ele vai as letras até chegar na sominha, né, de sílabas. Ele vai contar os pedaços, ele vai verificar o som. Então eu gosto bastante desse livro aqui, tá, gente? Esse aqui é para os primeiros passos. Esse aqui já é para os passos dos maiorzinhos, que já estão mais preparados um pouco, porque ele é continuação. Ele tem também a parte, tá, da literação, porque eles já são maiorzinhos. E aí tem a literação, aí ela termina aqui, ó, com palavras para ligar, para tudo. Então, assim, o Jardim 2 também pode fazer, no primeiro ano, tudo pode ser adaptado para eles, tá? Crianças com problemas é ótimo. Eu deixei com as minhas, é da Roberta Claro. Roberta Claro, tá? Vende na WOK. Vem na promoção. Então, assim, todo esse processo, ele tem esses fundamentos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui o que pode ser feito para desenvolver essas habilidades numa intervenção, né? Então, a gente tem o professor pronuncia as palavras, né, pseudopalavras, igual ou diferente. Ele dá figuras cujos nomes podem ser analisados. É uma sequência onde ele pode fazer X, círculo. As crianças, para a consciência fonológica, podem receber 2 a 3 figuras, juntar, separar. Eu gosto muito daquele baralhinho, não tá aqui não, tá no consultório. Tira e põe. E tem um outro também, agora eu esqueci, de fonemas. Eu tenho uns 3 baralhinhos, 4 sílabas, que são muito bons.
Então, assim, quem vem antes, quem vem depois, começar por uma letra, encaixar. Eu adoro baralho, eu adoro baralho. Eu levei lá pra escola para as meninas trabalharem também. Elas amaram. Tem o baralho de rima, tem a tira-e-põe, que é subtrair e adicionar sílabas. Todos os passos, tá? Tem a literação, onde você vai ter uma visual da letra, né? A letra geralmente bastão, maiúscula. Então, assim, vai ter que fazer esse nome escrito, onde a criança vai ver a figura, vai ver a palavra, vai ver a imagem. Tem a comparação, que é a rima. Tem a visual e a audiovisual, tá, gente? O som final para ver. Tem a parte da substituição de fonema, que é para identificar qual dessas começa com a letra tal. A segmentação, que é para a sequência. Para discriminação, para saber se é igual ou diferente. Para agrupar, né? Colocar pronúncias, para subtrair, para iniciar ou finalizar. Então, assim, tem toda uma estruturação onde você vai encontrar nos baralhinhos e você vai fazer a intervenção boa, aonde você vai poder fazer a sua análise da leitura, a sua observação, tá? E que essa observação, deixa eu achar ela aqui. Essa observação é realizada, eu também tenho, tá, gente? O protocolo de observação da leitura. Deixa eu ver aqui onde que ele tá. Ele tava aqui. Eu tinha deixado fácil pra mostrar pra vocês. Espera aí. Os níveis da leitura, escrita das palavras, nível do realismo nominal. Então, assim, você vai analisar toda a parte dele, né? O nível alfabético, aquela parte toda da Emília, aqueles níveis silábicos que ela deixou, né? As escritas, as categorias, nível 1, 2, 3. Você vai utilizar ele. E você vai ver toda essa parte da escrita também, vai analisar. Espera aí que eu já vou chegar na avaliação, aonde a gente vai ver. Na parte do realismo, ele vai procurar os níveis, a interpretação da escrita, a distinção da letra, a orientação espacial, a leitura das imagens, os momentos de relação, né? E a tabelinha, tem uma tabelinha aqui. É muita coisa, material aberto. É bom a gente ter material. Eu gosto muito de comprar na Psiquiês algumas apostilas. Tem na outro lugar que eu esqueci, só a escola. Que é interessante, muito interessante. Gente, cadê os níveis da leitura? Estão me passando desapercebido. Pois é. Então, a gente tem esse sujeito registrado no papel, com os obstáculos que tem para essa leitura dele. Quais são os obstáculos que tem que ser observado nele? Toda a assimilação, a parte motora, a elaboração dele mental, o domínio espacial dele lá no caderno, a lentidão dele, a conduta dele, a preservação, como é que é a parte cognitiva dele, a relação dele durante, fala muito, não fala, que ele faz, como é a postura dele na hora que ele está aprendendo, como é essa postura dele mediante a essa aprendizagem dele. Essa observação de leitura deve ser feita de tudo, contando até o tempo de quantas palavras ele lê. Por quê? Tem aquela tabelinha da fono,
que é quantas palavras a criança lê por minuto, né? E eu até falei para as professoras esse ano que a gente vai contar, fazer essa contagem para essas crianças de quantas palavras elas conseguem ler, porque é muito importante. Então elas vão fazer o quadro de palavras, tá? Elas vão fazer o quadro de palavras e vão contar. Vão fazer um ponto para cada um. E depois vão ver se a criança é capaz de fazer leitura de imagens, se ela é capaz de ler só o som, quer dizer, identificar só o som, ler a imagem, fazer a visual, quantas palavras elas conhecem. Tem até a avaliação, que é a nomeação de Boston, né? E tem o TIM, o de imagem, nomeação de imagens. Então, assim, a observação da leitura tem que ver a frequência que ele se apresenta, né? Mediante a fluência, o reconhecimento de palavras conhecidas, desconhecidas, o contexto que ele usa, a voz que ele usa, qual tipo de voz ele usa, o hábito de postura dele, a compreensão da leitura dele em relação ao que ele reconheceu, lembrou, a interpretação, o tipo da linguagem dele oral, se ele consegue ou não. E eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube falando sobre, tem duas partes, que ele é grande e tem duas partes, a observação da leitura, que é feita para essa criança com esses problemas. E a gente tem, né, outros problemas aqui para escrita. A gente tem, eu estava falando também da dislexia, né, que é o problema da leitura e da ortografia, não tem cura, é de fundo hereditário, né, é uma discrepância na hora de escrever com as suas memórias, e a pessoa fica um pouco atrapalhada, né. A gente tem adultos disléxicos que nem sabem que tem dislexia. Então, assim, a melhor maneira de se ajudar o disléxico é criar para ele uma segurança, porque mediante essa insegurança ele se arrasa. Então, o disléxico ele tem essa incoerência com a escrita, né? A ortografia dele, a parte fonológica dele também não conecta. Então, ele tem leitura lenta, omissão de letras, ele tem leitura baixa, ele abaixa o volume, ele não quer ler. E para ele, a gente nem pode ficar mandando ele ler em voz alta. Então, ele tem aspectos na escrita, na concentração, todo o processamento dele é alterado. Na matemática, então, ele pode ser até bom, né, para os números, mas quando tiver letra, ele pode trocar o número, né, porque números, símbolos, ele pode trocar os símbolos, mas ele até pode ser, mas ele apresenta instabilidade emocional, né? Ele é sensível. Então, assim, ele precisa trabalhar o lado emocional para dar a ele segurança, para que ele tenha uma apuração melhor dessa leitura. E o professor precisa ajudar ele tomando providências aonde ele vá ter essa segurança. Então, criar lista para ele, não fazer ele ler em voz alta, fazer cópia impressa do texto que ele não conseguiu copiar, ajudar ele na leitura, né? Marcar os pedaços para ele, o quadro, não utilizar uma caneta muito clara, nem uma letra muito pequena. Então, assim, são coisas que o professor deve ajustar para que essa criança tenha um acesso bom. Inclusive, no papel também, quando o professor faz a prova dele, tem todo um requisito, né, de tipo de letra que pode ser utilizada, tamanho da letra, da fonte, né? Porque é complicado para ele fazer esse entendimento. Então, a gente tem todo esse trabalho, né? E aí a gente tem a descalculia também.
A Descalculia, que eu indico para vocês, esse livrinho aqui, aonde vocês vão conhecer níveis da descalculia, tá? O processo todo do aprendizado, como é que é a autoestima dessa criança. Vocês vão ver aqui níveis em que a criança é incapaz de tá operando ali, e você precisa ajudar ela na conservação, na visualização. Você pode fazer as provas piagetianas, que são muito bacanas para a criança ver, né? Você pode utilizar, tem uma para encher, esvaziar, tem a da bolinha, tem a da conservação de massa, tem a do comprimento, enfim, tem lá mais de 13 provas para você ter operações com ele, com os critérios de verificação. Então, assim, ele não sabe medida, ele tem dificuldade na memória de trabalho, ele tem problema fonológico, ele tem problema de soletrar, ele tem problema de classificar o número, de montar a operação, de entender essa operação toda no quadro de valores. Então é importante usar o quadro de valores com ele, para que ele tenha uma base. É importante trabalhar com ele aspectos bem práticos, né? Porque a descalculia prejudica a socialização dessa criança. E aí o desenvolvimento pessoal dela fica comprometido. Não tem como ela se ajustar muito, ela fica toda desajustada. A letra dela é feia, muito feia, ela risca tudo. Ela nem gosta de apagar, ela gosta de até arriscar. Ela vai apagar sim, mas não vai ficar apagada, porque nem apagar direito ela tem o controle de apagar as coisas direito. Então, assim, a descalculia, ela afeta muito o desempenho escolar do aluno. Às vezes o aluno é maravilhoso, mas aí na matemática aí acha que é porque ele não gosta de matemática, mas não é porque ele não sabe. Então o professor de matemática precisa conhecer os benefícios da neurociência, né? E o terapeuta que vai fazer a terapia para a descalculia precisa conhecer os benefícios da neurociência sobre os materiais para aplicar na descalculia. Então a gente tem descalculia verbal, practognóstica, ideognóstica, gráfica, léxica, operacional, e ela pode ser dividida em 3 classes: natural, verdadeira e secundária. Então, assim, quer saber mais? Procura descalculia, porque a gente vai trabalhando em intervenção. Estou falando os meios mais práticos que podem ser utilizados, tá? Para que essa criança possa vir a ter um desenvolvimento melhor. Então, assim, a autoestima dela, primordial, verificar o tipo de memória que ela tem, tá? E para chegar até o aprendizado, para saber como que o cérebro dela vai aprender, vai raciocinar, vai memorizar, ela precisa de psicomotricidade. Precisa trabalhar os movimentos dela global para que ela sinta todo o processo, tá? Então, de novo, a gente vai trabalhar a lateralidade, vai trabalhar a avaliação psicomotora nessa criança, para ver toda a praxia global que ela tem, porque é necessário que ela aprenda, que ela tenha uma interação numérica, tá? A minha bateria tá acabando. Deixa eu botar aqui logo, gente, que senão... Então, gente, fazer isso é o que eu falo, né? Como ajudar a dislexia, ó. Como ajudar a descalculia, né? Esse processo todo, essa capacidade precisa ser de compreensão da localidade dele, ele se achar. Então, você trabalhando na psicomotricidade com ele, você tem que deixar ele usar calculadora, caderno quadriculado,
formular questões bem objetivas, permitir tarefas em dupla, tá? Ele tem ajuda, fazer problemas visuais mesmo, concretos ali. Deixa eu ver o que mais aqui, tem mais coisa. Nunca reprimir esse aluno, né? Era feito muito isso, gente. Sempre guiar o aluno, sempre. Não forçar ele a fazer as lições de casa, não cobrar ele a lição, falar, poxa, ensinar ele o valor de buscar para fazer. Aqueles palitinhos, material Montessori, dourado, né? Dourado. Então, assim, atividade lúdica é ótima para fazer intervenção, né? Operações com jogos de 7 erros, amarelinha, vivo ou morto, sudoku, trilha, jogo para sanar essas deficiências dele, né? Baralhos, dominó, jogo do mico, jogo da velha, quebra-cabeça, tangram, batalha naval. E assim, jogo de fazer de maior a menor, né? Ordem crescente, decrescente, raciocínio lógico, estratégias. Jogo da memória é excelente, tá? Então, assim, dicas para a descalculia são essas, tá, pessoal? Agora deixa eu ver aqui, 30. Agora deixa eu ver outra próxima aqui. A disgrafia, dificuldade de escrita com a mão, né? Então, o aluno com a disgrafia espacial, motora e de processamento. A de processamento é a conjunta com a dislexia. A espacial é da visão, a motora é do motor, é trabalhar a psicomotricidade, como eu já falei. Então, acho que não vai dar para eu falar dessas aqui, não. Eu acho que hoje eu não consigo falar de tudo, não. Não, tem muita coisa aqui ainda. Deixa eu ver os pontos aqui. Não vou dar pra falar essa da disgrafia. Vou deixar pra outra. Tá bom? Vou deixar pra próxima. Então, gente, curte, compartilha, porque o vídeo já tá ficando grande. Depois eu não posso postar, ele demora muito, tá bom? A gente se vê depois. Tchau, tchau. Obrigado. Curte, compartilha.